Nessa aula aqui a gente vai falar sobre os materiais que você precisa para fazer um desenho realista. Primeiro você precisa de, claro, o papel, né? Que é seu ambiente de trabalho, vai ser o papel. O papel ideal para o desenho realista é um papel de no mínimo 220 gramas, porque nesse papel você consegue fazer diferentes camadas de grafite e o papel aguenta numa boa, ou seja, ele não vai engiar. E outra coisa, para você poder oferecer um resultado melhor, um material melhor também para possíveis clientes, porque sim, uma vez que você aprende o desenho realista, você pode eventualmente pegar uma referência de um rosto para fazer a pedido de alguém, inclusive, e ganhar uma graninha aí com isso. Então, procura ter um papel bom, porém, isso não é um impedimento para você começar. Todas as técnicas que eu vou te ensinar aqui, elas podem ser aplicadas até mesmo numa folha sulfite comum. Então, não é desculpa não ter o papel, porém, quando você for evoluindo, sim, procura um papel bom. Pulando para a parte do lápis, né, que é outra parte fundamental. Pode começar também com um lápis HB comum, que é o exemplo desse aqui. Existe uma linha, uma nomenclatura os lápis, eles têm esses dois pontos. O lápis do meio é o lápis HB, que significa hard black, duro e black escuro. Do black para frente, você tem os lápis de categoria B, que significa black. Quanto maior é o número de black, mais escuro é o lápis. Exemplo: B, aí 2B, 4B, 6B e 8B. Tem uma infinitude, depende da marca, porém, geralmente depois do 6B, em alguns casos 8B, mas mais o 6B, não muda tanta coisa não. É adicionado mais componentes no grafite, mas não vai mudar tanto a tonalidade. Antes a gente tem o H, que significa hard, que é duro, né? Mais duro, lá ele. E temos o 2H, 4H, na mesma lógica, 6H. E qual que é o jogo aqui? O HB, ele é o meio termo, literalmente. Ele nem é tanto duro lá ele e nem tão escuro, que é black, né? O H já são os lápis mais secos, mais duros. Eles não têm tanta porosidade. E o que é a porosidade? Tá vendo essa porosidade aqui, essas questões desses pontinhos, essa sujeirinha? É quando o grafite ele tá mais desmanchando, ele tá mais macio, digamos assim. Principalmente quando eu uso as partes que não estão tão apontadas. Porém, se eu uso mais a quina, que é a parte teoricamente mais dura, eu consigo um sombreamento menos poroso, né? Mais liso. Então, essa nomenclatura indica isso. Quanto maior o número de H, mais hard é, ou seja, mais duro, e consequentemente mais seco é o lápis, menos poroso ele vai ser. E quanto maior o número de B, mais poroso vai ser o lápis, mais macio, entendeu? E mais escuro também. Então isso aqui importa sim, mas o HB ele supre um pouco dos dois. Por isso é bom você se tornar fera com um lápis comum, na raça, com o lápis HB. Porque depois que você tiver uma gama de materiais, né, aí você consegue sim explorar melhor eles, mas uma vez que você já sabe o que fazer com eles. Não adianta você comprar, vou comprar um kit lá, 24 lápis, tal, e você não saber usar ele, né, não saber o que fazer com eles. Eu uso esses lápis aqui da Staedtler. Eu lembro que no começo eu vi algumas referências do mercado com esses lápis, eu queria muito ter esses lápis. Porém, você pode começar com qualquer estilo de lápis. Os da Faber-Castell também são muito bons, da coleção verde lá, eu também já usei. E a mudança de um para o outro é pouca coisa, não tem tanta mudança assim. Esse aqui, como você pode ver, deixa eu ver se foca aqui, é um lápis 2B, tá vendo? E esse daqui, esse outro, é um lápis 2H. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. 2H. E esse é um lápis mais seco, certo? A gente consegue até ver pela ponta dele, ele é um lápis mais seco. E o 2B já é um lápis mais escuro um pouco, já é um lápis mais macio, como eu falei. Outro detalhe importante, você nunca vai começar um sombreamento que é claro, exemplo, um rosto de uma criança ou de uma pessoa, com um lápis já 4B, por exemplo. Uma tonalidade mais escura. Então eu aconselho que você comece com um HB, um lápis comum mesmo, ou até um H, e depois você vai escurecendo, né? Como eu falei na aula de sombreamento, você deve começar sempre o sombreamento num tom claro, porque se você precisar escurecer depois, beleza. Mas se você já começa escuro, você vai estragar o seu desenho. Então basicamente é isso. Sobre lápis não tem muito o que dizer, né? Na aula anterior sobre sombreamento eu já expliquei bem como usar da forma correta. Isso aqui é mais uma questão mais burocrática, mas também que importa. É importante você entender que os lápis de nomenclatura B são mais porosos e não vão encaixar em qualquer mancha que você precisar fazer, qualquer sombra que você precisar fazer. Na maioria das vezes você deve fazer com os lápis mais claros, né? Um B ali, um HB, um H, enfim. A aula sobre lápis é essa.